Por que ouvimos cada vez mais rádios e podcasts? Todos os dias, Anne Ferrell procura por rádios irlandesas na internet. Mesmo vivendo no Brasil há quase 30 anos, ela sente a necessidade de ouvir sobre o seu país. Ela diz: é um jeito de me sentir próxima da minha terra e do meu povo, declara ela. Lucila Longoni nutre afeto semelhante pelas ondas sonoras de seu rádio. Ela passa o dia inteiro ouvindo e conversando com os apresentadores. Desde que me aposentei há 10 anos, ouço o tempo todo. Me politizei muito ouvindo rádio. Quando ela escuta uma notícia boa, ela verbaliza as comemorações. Quando é ruim, xinga o político. Não é de hoje que o rádio é companheiro das pessoas. Desde seu surgimento, na década de 1920, o dispositivo tem acompanhado gerações. Agora, com a ascensão da TV e depois da internet, sua morte foi de forma precoce, anunciada inúmeras vezes. Você se lembra? Mas ele seguiu conversando com qualquer pessoa que procure por sua voz, que fale no seu ouvido. É o rádio. Hoje é dia 21 de setembro. Para mim, radialista Edson Xavier, o dia do rádio é hoje. Claro que politicamente inventaram várias datas, nós até confundimos. Alguns companheiros, colegas radialistas dizem que é bom ter 2, 3 datas comemorando a mesma profissão. Eu sou contrário. 21 de setembro é o dia do rádio, dia do radialista, dia do radiodifusor e ponto final, na minha opinião, é claro. Em 1984, Roger Taylor, baterista do Queen, escreveu Rádio Gaga, uma homenagem ao rádio, seu companheiro de noites adolescentes. Na canção, Taylor pede para o dispositivo: não desapareça, fique por perto, porque nós podemos sentir sua falta quando nós cansarmos de todo esse visual. Olha só, Roger Taylor, baterista do Queen, ele escreveu isso em 1984 e mostrando o seu amor pelo rádio. Promessa cumprida em 2020, quando o isolamento social traz intoxicação por excesso de videoconferência, discutem-se políticas de redução de danos por causa do cansaço da quarentena, e a solidão é tratada como epidemia no mundo. Eu gostaria que você prestasse atenção, que essa matéria mostra um fato interessante. O rádio e o podcast, seu filho pródigo, o prodígio, voltam a ganhar a atenção das pessoas que procuram conteúdo e a sensação de companhia, sem precisar passar mais tempo olhando para uma tela. Uma pesquisa do Ibope, divulgada em março deste ano, revelou que 71% dos brasileiros afirmaram ouvir a mesma quantidade de rádio ou mais após as medidas de isolamento social, enquanto 20% disseram ouvir muito rádio ou mais rádio após o início da quarentena. Já o consumo de podcasts mais do que dobrou em 2020, segundo o Spotify. Olha, um parênteses aqui, eu fui convidado logo no início, algumas empresas aí especializadas, para que eu fizesse também parte desse mundo do podcast, né? Eu, particularmente, eu prefiro falar aqui com você. Estou falando, na verdade, não deixa de ser um podcaster, né? Através da voz. A gente já atua no rádio há quanto tempo, né? E tem mais esse compromisso. Mas eu fico muito feliz, lisonjeado, pela lembrança, né, do meu nome. Isso é muito legal. Mas vamos aqui à matéria ainda, que é muito interessante. Principalmente, eu chamo a atenção para todo mundo, mas principalmente você que é idoso, idosa, você que mora sozinho, sozinha. Olha, o rádio, ele tem surpresas agradáveis, que você já sabe, mas a maior parte da população não. Olha, vale ressaltar que apesar da aceleração da pandemia, o rádio cresce desde 2018 e o podcast já havia crescido 67% no Brasil em 2019. E lembrando que o podcast é novo.
Um dos principais motivos para o crescimento do rádio e do podcast e da mídia sonora é o afeto. Ou melhor, a sensação de companhia que o áudio é capaz de reproduzir. Ingrid Cancela, psicóloga que trabalha com a TopMed, uma empresa de atendimento à distância, acredita que em tempos de isolamento, ouvir outras vozes é o mais próximo que podemos ter de contato com outras pessoas sem sair de casa. Segundo ela, a voz cria identificação afetiva, do ponto de vista que você tem um som que trabalha mais com a ideia da proximidade, enquanto as imagens têm mais ruídos e elementos que distraem. Olha, há várias razões para que assim seja. Quando o som é de forma decodificada pelo nosso cérebro, primeiro ele passa por regiões ligadas à emoção, e é claro que a memória é direcionada direto. Só depois ele tem a interpretação pela razão. Quem explica isso aqui é a Júlia Albano, doutora em comunicação e semiótica pela PUC de São Paulo. E ela também, a Júlia Albano, ela é autora do livro Rádio, a oralidade mediatizada. A audição é um dos primeiros sentidos que desenvolvemos ainda quando somos fetos. O primeiro é o tato. Já com 8 semanas de gestação, o embrião possui as primeiras inervações no corpo, diz Norval Baitello Júnior, doutor em Ciências de Comunicação pela Universidade Livre de Berlim e professor no programa de pós-graduação da PUC São Paulo. Já a audição é uma especialização do tato que também passa a funcionar com poucos meses de gestação. O feto sente um mundo de sons ininterruptos, o coração da mãe batendo forte do seu lado, os movimentos intestinais, a voz da mãe ressoando internamente. Explica. Em alguma medida, a audição nos remete a esse conforto dos tempos de ventre. Nossa audição nos reconforta. Cria-se uma protomemória do som, como aconchego. Ele é quente, úmido, estimula o corpo, o som. Portanto, tem uma história presente na nossa ontogênese, diz Baitello. Outra razão para o crescimento do consumo de conteúdo por áudio é a fadiga das imagens visuais. Estamos cansados de ver as mesmas coisas todos os dias. De um tempo para cá, com a evolução da tecnologia, tudo é muito visual. Hoje, ouvir se torna uma coisa diferencial. Fechar os olhos e parar para escutar acaba sendo menos cansativo muitas vezes, defende Cancela. É claro que, do ponto de vista prático, o áudio também tem vantagens. É possível ouvir um podcast ou programa de rádio enquanto lavamos louça, dirigimos ou escrevemos um texto, mas não podemos fazer o mesmo com um programa de TV ou filme. O descanso para os olhos também estimula a imaginação. Enquanto a imagem visual dá possibilidades restritas, com a informação já mastigada pelos recursos visuais, o som da voz, da trilha musical, dos efeitos sonoros e etc., excitam mais a imaginação, afirma Albano. E por isso que mesmo que as rádios e podcasts também deem as caras no YouTube, o áudio mantém sua aura. Eu sou suspeito de falar isso, hein? Mas que bacana, é isso aí. É o rádio, né? Nós estamos há apenas 36 anos falando no rádio. E estamos aprendendo. Quem diria a gente falar aqui ao vivo, nas redes sociais, com a voz? É o rádio também aqui nas redes sociais. No canal YouTube, no Instagram, no Facebook. Não é verdade? Você está me ouvindo agora, neste momento, exatamente onde? Na sua casa, no seu apartamento? De repente, ou embaixo do viaduto, por que não? Você está na praia, está no sítio, na fazenda, você está em outro país, nos ouvindo, no bar, na padaria, não importa. A mesa de bar na sala de estar.
Embora a audição seja naturalmente um sentido de proximidade e aconchego, o podcast tem uma particularidade na sua história em relação ao rádio. Ele foi pensado desde o início para ser consumido individualmente com fones de ouvido. O podcast surgiu com o iPod, né? Ele já foi criado para ser algo pessoal, diz Alexandre Maron, sócio da Ampere, empresa que produz podcast como Boa Noite, Internet, Zing e vários outros para HBO. Enquanto a TV ocupa toda a sala de estar e as redes sociais nos conectam com centenas de pessoas ao mesmo tempo, o podcast traz apenas algumas vozes direto para os nossos ouvidos. É um pouco individual, é claro, e dá a sensação de elas estarem conversando direto conosco. Isso é muito bacana. E por isso que, principalmente no Brasil, o segundo maior mercado de podcast no mundo é, de acordo com a Spotify, os mesacasts, como são conhecidos, os podcasts voltados aos debates mais informais. Fazem tanto sucesso e você descobre que ama um assunto e de repente encontra pessoas tão fissuradas naquilo como você, discutindo o tema. E aliás, é como se fosse seu lugar no mundo. Você não está mais sozinho, diz Maron. Os 2 estágios do pedido de indicação de podcast você encontra aí também, usando vários links distribuídos pelas nossas redes sociais. Olha, para Albano, o fato de podcast trabalhar com audiências mais segmentadas e temas nichados permite que o público seja até mais fiel do que o do rádio, com uma proximidade muito mais grande de audiência. Os ouvintes de podcast formam uma legião muito fervorosa de fãs, opina. Apesar das diferenças, o podcast parece estar resgatando, melhor dizendo, formatos de áudio que foram deixados de lado pelo rádio, como o audiodrama, audiodocumentário, game shows, entre outros. Com o passar do tempo, por necessidades do mundo, o rádio foi se tornando mais mediatista. Já o podcast, que busca funcionar como um arquivo frio para a posterioridade, consome e resgatar tais formatos, comenta Maron. O fato é que estamos cada vez mais ouvindo rádios, podcasts e até mesmo assistentes de voz. Em um mundo que parece caminhar para a superação da tela, buscamos escutar mais vozes que nos trazem notícias do mundo. Claro, do mundo externo para dentro da nossa casa. Mas será que também estamos sendo ouvidos? Será? Para Baitello, sim, estamos, mas não afetivamente. Estamos sendo ouvidos a partir de nossos dados. As plataformas digitais sabem nossas carências, nossas demandas, o que fazemos e ao que somos suscetíveis, né? Só que isso tudo é transformado em publicidade. Eu sou Edson Xavier, radialista, jornalista, 36 anos atuando no meio de comunicação mais importante e mais apaixonante do mundo, o rádio. O texto aqui é para o nosso crédito Caluan Bernardo, colaboração do portal TAB. Fazendo um convite super especial para você que está nos ouvindo em qualquer parte do país, do mundo. Eu quero dizer o seguinte: nós estamos aí diariamente como comentarista na Rádio Integração FM São Paulo. Você que está em qualquer parte do Brasil, do mundo, pode nos ouvir os nossos comentários. O programa se chama Programa da Manhã, das 10 ao meio-dia. E às 11 horas eu entro com comentários diários. Segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, eu entro às 11 horas. A programação, a apresentação, a direção do Programa da Manhã é do meu amigo Reni Luiz. Reni Luiz apresenta e produz Programa da Manhã, das 10 ao meio-dia, radiointegraçãofm.net. Acesse aí, www.radiointegraçãofm.net, Programa da Manhã, música, informação, prestação de serviços. Hoje, 21 de setembro, ficou conhecido no meio radiofônico como Dia do Radialista, mas a Lei 11.327/2006
alterou a data de comemoração oficial da categoria, passando para o dia 7 de novembro. Porém, a história do rádio e da radialista é hoje mesmo, dia 21 de setembro. Parabéns, comunicadores do rádio. Um grande abraço aqui do amigão Edson Xavier, Ligeirinho do Rádio. Para você nos achar em qualquer parte, basta colocar a hashtag Ligeirinho do Rádio. Um grande abraço e até a próxima.